Mais uma vez, iniciando o nosso programa quase semanal, né, Pastor Diogo? Quase. E às vezes dá certo, e às vezes não dá certo, mas tá indo, graças a Deus. Nosso programa querido aqui é o Agregando Valores. Nós temos outro convidado nesse dia para falar um tema muito relevante. Legal. Aqui ao meu lado, meu amigo, Pastor Diogo. Vou pedir para ele se apresentar e depois apresentar o nosso convidado. Boa. Tudo bem, galera? Espero que vocês estejam bem. Sempre muito bom estar aqui com você, Pastor Dana, para a gente bater esse papo aqui, sempre interessante, com assuntos gostosos, né? De serem debatidos e conversados à mesa. E a gente tem recebido bastante pessoas bastante especiais aqui, né? E hoje não será diferente. Mais uma vez aí, mais um professor meu lá do seminário, né, um amigo de longa data, que na verdade conheci antes de ir para o seminário, né, a gente já teve alguns contatos e já, de certa forma já deu um início na amizade. Pastor Evandro Júnior, bem-vindo, pastor. Obrigado, queridos, pelo convite, uma alegria estar com vocês e vamos ver o que Deus tem para falar conosco aí nesse bate-papo. Uma alegria muito grande. Boa, pastor Evandro é pastor na Igreja Batista do Jardim Itamaraty, aqui perto da gente, né? Isso. Tá lá há quanto tempo, pastor? Estou há 7 anos ali, Igreja Batista do Jardim Itamaraty. Sou casado, né, com a Karen e temos 3 filhos, né? Uma de 10, um de 5 e uma de 3. E tem sido muito gostoso também esse caminhar de discipulado com os nossos filhos, né? Então, 7 anos aqui em São Paulo. Antes a gente eu pastoreei, né, uma congregação em Iperó, né, no interiorzinho de São Paulo, próximo ali a Sorocaba, por 5 anos também. Mas são 7 anos aqui. Que legal, legal. O pastor vai estar aqui hoje para falar, está aqui, né, na verdade, para falar sobre um tema em que ele tem bastante propriedade para falar, inclusive é uma das matérias que você seleciona, né, no seminário, sobre as práticas pastorais. E hoje o nosso tema aí, né, pastor? O pastor além do púlpito, né? Púlpito. Vamos falar um pouquinho, né, pastor? E a ideia mesmo aqui é o senhor esclarecer, abrir o coração, né? E também o nosso público não é somente um determinado público, né? A gente quer que pastores, membros de igreja, né, tenham também esse contato e tenham a ideia daquilo que nós queremos trazer, principalmente hoje, nessa entrevista, né, falando do pastor além do púlpito, né? Boa. Pastor, então vou te mandar a primeira pergunta aqui. Posso, pastor? Pode, com certeza. Pastor, a gente tem, assim, pensando no público da igreja, e talvez até agora, né, me ocorreu isso aqui, até as pessoas que não fazem parte de uma igreja evangélica, ou fazem parte de uma igreja que tem um outro tipo de liderança, de condução ali, enfim. Talvez as pessoas tenham uma ideia não correta daquilo que é a função do pastor, daquilo que é a atribuição de um pastor, ou daquilo que não é. Você poderia, assim, dar uma ideia, assim, geral para a gente do que seria essa função de um pastor, aquilo que lhe cabe fazer, aquilo que ele deve desempenhar, ou aquilo que ele não deve desempenhar, e aí daqui a gente vai caminhando. Porque dentro da igreja eu imagino que o pensamento que deve dominar, assim, é que a função do pastor está ali no púlpito, né, ensinando e pregando e tudo mais, mas parece que esse é o tempo menor, né, de tudo aquilo que um pastor investe em trabalho. Parece que o menor tempo é esse que ele está ali no púlpito, né, é um tempo muito pequeno, perto de tudo aquilo que um pastor desenvolve durante a semana. Você poderia falar um pouquinho assim pra gente sobre Legal, isso? uma boa pergunta. Na verdade, essa está entre as top 3 perguntas que a gente recebe como pastor. A primeira delas, as outras a gente teria que pensar aqui, mas a primeira delas é: você trabalha com o quê? Né? Ou então, variado, o que você faz? Né? Então são as perguntas que geralmente surgem para um pastor, ainda mais um pastor de tempo integral, né? Que é o meu caso, que me dedico apenas ao ministério. E entendo isso desde que Deus me colocou para estudar, entendo que esse seria o papel pastoral, de ficar integral na igreja. Mas essa é uma das perguntas que a gente mais recebe, né? O que você faz, né? Chega um visitante lá, a gente começa a conversar, ou então tá conversando com alguém na rua, às vezes está evangelizando, e aí a pessoa fala: mas você é pastor e trabalha com o quê? Né? Então essa é uma boa pergunta que surge. Mas o pastor, a gente poderia pensar em alguns aspectos, né, pastoral, né, do que é ser pastor. Mas creio eu que a principal
atribuição de um pastor, ela está relacionada ao cuidado da membresia das ovelhas, ao cuidado dos filhos de Deus, né? Então, o pastor ele é responsável por prestar contas diante de Deus sobre o cuidado que ele tem com as ovelhas de Jesus. E aqui a gente já faz uma grande distinção, né? Nesse aspecto, porque muita gente pensa que pastor é aquele que cuida dos membros da igreja. E não é necessariamente isso. Envolve isso, mas não é necessariamente isso. A ideia é cuidar das ovelhas de Jesus, né? Então, cuidar das ovelhas de Jesus, ela envolve muito mais do que você sentar à mesa, mas envolve você também ensinar, discipular e disciplinar no caminho de Cristo. Então, principal meio, 1 Pedro capítulo 5 vai dizer isso, né? Que é para a gente pastorear o rebanho de Deus. Então, primeira coisa importante que a gente precisa entender é esse cuidado do rebanho de Deus. E aí ele envolve diversas esferas da vida, dentre uma delas, principais também, que a gente vê em 1 Timóteo 3 como exemplo, é de fato o ensino, né? Aí é cuidar da igreja no ensino da doutrina, no ensino da palavra de Deus. Então são aspectos do pastoreio que são muito importantes. E aí é o que você falou, né? A pregação no final de domingo, sei lá, 35 minutos, 40 minutos, quando em algumas igrejas, quando muito, 1 hora, essa pregação, ela na verdade é um resultado de uma tarefa muito grande efetuada durante toda a semana. Então, muita gente pensa que o pastor ele abre a Bíblia, lê um versículo ali, chega no domingo e fala, sendo que na realidade ele gasta cerca de 8 horas aí por sermão a ser preparado, né? Por mensagem a ser preparada. Por quê? Porque envolve ensino, porque envolve dedicação, não naquilo que o pastor pensa, mas naquilo que de fato a palavra ensina, né? Óbvio que isso está permeado daquilo que o pastor se dedicou a estudar, tende a alimentar do seu coração também, mas obviamente o prato principal ele é a pregação da palavra, né? Acho que seria algumas coisinhas assim pra gente conversar, para começar, né? No seu entendimento daquilo que o senhor já há quanto tempo pastor? 5 mais 7, não é a área pastoral, né? 12. Mas como 12 anos pastoreando. Na prática do pastoreado. Na prática do pastoreio. Deixa eu falar, pastor. Para o senhor, na sua concepção, qual que é a maior dificuldade que o senhor tem relacionado aos problemas familiares? De tudo que o senhor já viveu, de tudo aquilo que o senhor já experimentou, qual que é aquele que o senhor já tem, assim, talvez... Puxa, esse problema não queria... Não é que não queria, né? Mas é complicado para resolver, é difícil. Quais são, talvez, os mais complicados? Dá umas 3 ideias. De 1, 2, 3... Problemas que a gente lida com famílias. Com famílias. Interessante. Os problemas... Vamos lá. Os principais problemas que surgem no Ministério Pastoral, problemas que eu tenho vivido. Inversão de papéis dentro do lar. Então, mulher que não sabe qual é o papel dela dentro da casa. Homem que não sabe qual é o papel dentro do lar. E isso causa uma confusão muito grande dentro de casa. Causa confusão na administração financeira, causa confusão no relacionamento conjugal, causa confusão no discipulado e na criação dos filhos. Então, a inversão de papéis ela é muito grande. Então, homens que não entendem, por exemplo, o papel deles como sacerdote do lar, como aqueles que são responsáveis por prestar contas a Deus de como está a vida espiritual da sua família. Então esse é um dos principais problemas que existem no Ministério Pastoral. Então a gente vai lidar, por exemplo, que vem aí os secundários, né? Os secundários no sentido de que são problemas também que surgem, mas primeiro está relacionado a isso, que aí vem, por exemplo, o problema de divórcio. A maioria dos problemas do divórcio eles acontecem porque o marido não se portou como marido ou a mulher não se portou como esposa, né? A dificuldade de entender o papel deles e de vivenciar ou de fato aplicar essas responsabilidades. Então, eu tive aqui, por exemplo, faz 2 semanas que eu tive aqui, né? E a gente estava falando sobre família e tudo mais. Qual é uma das coisas mais esquecidas pelas famílias cristãs dentro do lar? Culto doméstico, oração com seus filhos ou com sua esposa, discipulado. Isso não vive dentro de casa, né? Então isso gera um problema muito grande. E temos também um problema financeiro, né? Geralmente quando é um problema financeiro,
ele é um problema bem complicado. Ele está entre um dos tops problemas também que resulta em divórcio dentro dos casamentos, que é a administração financeira. Tem aquele ditado, né? Casa onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Olha só, eu não conhecia esse ditado, mas tem um faz ditado sentido. popular aí que permeia essa ideia. Então esse é um outro problema que surge também, né? Problemas financeiros são uma causa muito grande das disfunções familiares, né? Então, não sabem usar com prioridade suas finanças, não administram bem, né? Usam tudo para os filhos ou usam tudo para si e não suprem a família. Então, são muitos aspectos importantes que a gente precisa pensar. Mas o principal deles é, sem dúvida, assim, para mim, o principal deles é o homem que não assume seu lugar dentro do lar. Mas o senhor está sentindo... Desculpa, pastor. Não, vai lá. O senhor está sentindo que está sendo mais difícil tentar trazer uma resposta, soluções, ou o senhor... Não que não está sendo fácil, difícil a questão de responder, mas o senhor tem sentido que com o tempo, passar do tempo, o problema vai aumentando? Sem dúvida. Dentro da família? Sem dúvida. Que isso está agregando mais dificuldade? Sem dúvida. Sem dúvida, porque se a gente for olhar para a nossa sociedade ela está cada vez mais querendo tirar essa diferença entre o homem e a mulher. Existem diferenças originárias entre homem e mulher, da criação. Deus criou o homem de um jeito e criou a mulher de outro jeito. Para você ter uma ideia, minha esposa estava lendo um livro, se eu não me engano, chama Maternidade Ressurreta, que mostra que inclusive a maneira como a mãe embala o filho é diferente da maneira como um pai consegue embalar o filho. Existem diferenças gritantes entre homem e mulher, né? E o que acontece na nossa sociedade hoje é que essas diferenças elas estão cada vez mais sendo dizimadas. As pessoas estão querendo tirar essas diferenças. Eu não estou falando aqui sobre questão de o que o homem pode fazer e o que a mulher não pode, ou o que a mulher deve fazer e o homem não pode. Não é uma questão simplesmente de costume ou de cultura. É uma questão de fato de responsabilidade diante do nosso propósito de existência. Eu bato nessa tecla porque Gênesis vai apresentar isso, né? Repara, por exemplo, que quando Eva comeu do fruto, nada aconteceu. Mas quando Adão comeu do fruto, aí os olhos de ambos se abriram. Foi só depois de Adão comer o fruto. E Adão, ele de alguma maneira, ele o responsável por passar isso a toda a humanidade. Então olha só que coisa importante a gente tem aqui já em Gênesis, né? A gente vê a responsabilidade do homem diante de Deus referente a tudo aquilo que está debaixo de seus cuidados. Então isso é muito interessante. Outra coisa importante da gente entender, que a gente fala assim, mas Adão é superior a Eva. Nada a ver, né? Deus, quando criou Adão e Eva, ele deu o nome de Adão. Não foi ele que nomeou Eva. Ambos vieram, né, da mão de Deus e ambos com propósito exclusivo de Deus. Tanto de ser representante dele, quanto também de cuidar de tudo aquilo que Deus criou. Então, se a gente fosse parar para pensar, né? Eu não sei qual é o meu propósito, não sei para onde eu vou. Essas perguntas elas estão todas respondidas em Gênesis 1. Quando Deus fala assim, olha, vocês foram feitos à minha imagem e semelhança. Opa, peraí. Sede fecundos e multiplicai. O que ele está falando? Está falando para espalhar essa imagem de Deus, né? O que eu tenho que fazer? Todo domínio está debaixo de vocês da terra. Deus ele mediou a soberania dele, colocando isso nos cuidados do homem e da mulher. Então, a responsabilidade de ambos diante de Deus é a mesma. A grande diferença está, de fato, na representação diante de Deus entre um e outro. Nesse sentido, o homem responde diante de Deus pelo cuidado da sua esposa e pelo cuidado da sua família. Então, isso é muito importante da gente entender. E esse é um problema que nós vivemos hoje. Por quê? Não entendemos nosso propósito, nem sequer temos ciência da nossa origem. Isso já seria um caminho para entender para onde vamos ou por que existimos, né? Sim. É interessante esse tema com relação à família, porque é algo que está muito, a gente está vivendo muito, né? Hoje essa questão do divórcio, a questão da inversão dos papéis, da desvalorização da família, sem né? dúvida. Inclusive, como você comentou, você esteve aqui esses dias na conferência falando, nosso tema foi família, você esteve aqui falando sobre isso. Como você acha que um pastor
pode ser mais efetivo num trabalho com relação ao fortalecimento da família além do púlpito. Sim, além do púlpito. A gente pensa muito, né, de novo aquilo que eu falei no começo, a gente pensa muito do pastor no púlpito, né? Mas talvez tenha pessoas que estejam até assistindo a gente e que não sabe, talvez não recebe ali o cuidado de um pastor por não saber que um pastor era acessível ou não, ou como buscar essa ajuda num pastor. Aí talvez esse esclarecimento das formas possíveis para esse fortalecimento da família, do cuidado, pode de alguma forma esclarecer e trazer luz a esse sentido. Acredito que a maneira mais eficaz seja trazendo para dentro de casa. Um costume, um hábito que nós temos em casa é receber membros variados, né? Não é apenas um grupo, mas membros variados dentro do nosso lar. Então a gente recebe famílias dentro da nossa casa semanalmente. Semanalmente a gente está com pessoas dentro de casa. Tem semanas que é diariamente, né? E isso, fala assim, não só para fazer um PG, né? Não só para fazer um pequeno grupo, mas sim, de estar juntos. De ver, por exemplo, como a gente chama a atenção dos nossos filhos, porque quando tá todo mundo em casa não é flores, é a nossa vida em casa. Então, é o nosso filho ali desobedecendo, fazendo algo que não deveria, né? É o nosso filho sentando com a gente na hora de orar, é o nosso filho aprendendo com a gente ou querendo conversar com a gente no meio de todo mundo junto. E como a gente dá atenção para ele, e como a gente dá advertência ou fala para os nossos filhos o que não deve fazer. Então, estar em casa é uma das maneiras mais efetivas, assim, nesse sentido, da pessoa ver em nós aquilo que de fato nós pregamos, né? Muita gente fala, né, de pastores, né? Muita gente fala bem e muita gente fala mal, né? Mas a melhor maneira de você de fato conhecer o pastor é estando dentro da casa dele, né? Ou ele estando dentro da sua casa, né, com a sua família. Então esse é um hábito que precisa ser criado pelo pastor. Eu não lembro quem foi que falou isso, eu não sei se foi um professor que citou algum pensador, mas essa frase ela sempre ficou na minha cabeça, que diz: o pastor ele tem que cheirar a ovelhas. Ele tem que ter cheiro de ovelhas, né? No sentido de que ele está junto com o povo. Então essa é a ideia, né? Dá para o pastor, por exemplo no meu caso, né? Pastorei Itamaraty e tem ali 130 membros mais ou menos. Dá para o pastor estar constantemente na casa de todos eles? Não dá. Não dá. Se você for fazer uma visita para cada um durante o ano, você já ocupou sua agenda praticamente do ano inteiro, né? Então, não dá. Não dá. E como é que a gente faz isso, então? A gente faz isso preparando outras pessoas para também ter esse relacionamento que seja frutífero, né? Então, um dos maiores trabalhos de um pastor está no preparo da liderança nesse sentido. Então, é esse preparar novos líderes, preparar novas pessoas para que possam pastorear a igreja. Até porque Colossenses capítulo 3 vai falar que é para a gente aconselhar mutuamente, né? Não é o pastor aconselhando todos os membros. O pastor não visitou minha igreja. Muita gente acha isso é falha da igreja, né? Não, o pastor não foi na minha casa, né, quando eu estava precisando, mas foi o diácono, foi 2, 3 irmãos membros da igreja para lá. O que é isso? Isso é igreja. A igreja não é o pastor visitando os membros. A igreja é a igreja vivendo a igreja. É esse aconselhamento mútuo, né? O pastoreio não é uma atribuição exclusivamente do pastor. Né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, o pastor, de certa maneira, ele vai criar vínculos reais, próximos com algumas pessoas, vai se relacionar com várias outras, né? Mas um vínculo mais próximo não vai ser com todos. Então, de certa maneira, essa é uma das maneiras da gente influenciar e impactar famílias, né? Quantas vezes, pastor, como é que você está fazendo para ensinar teu filho nessa área? Porque aqui em casa está difícil. Isso é o pastoreio. Por quê? Porque viu, de alguma maneira, acontecendo lá na minha casa e viu um resultado positivo sobre isso. Não porque o pastor sabe fazer, mas porque a Bíblia instrui. E se a gente seguir aquilo que a Bíblia diz, resultados positivos virão, sem dúvida, né? E aí vale, mais uma vez, qual é o papel do pastor? Apresentar a palavra,
ensinar a palavra, porque a palavra afeta todas as esferas da vida. 2 Timóteo 3, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de quê? De que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia ela atinge todas as esferas da vida. E o pastor, se ele não tiver isso em mãos, né, aí ele vai ter muita dificuldade, porque mesmo com isso em mãos, a gente comete vários erros como pastor, né? Vários erros. Às vezes é uma palavra maldita, não maldita de amaldiçoar, né? Mal falada, né? Mal colocada. Às vezes é uma expressão que escandalizou alguém e você não faz ideia. Às vezes é a roupa que você vestiu e a pessoa não gostou. Teve uma vez que eu fui com uma roupa, uma camiseta na igreja, e a camiseta ela é metade de um leão, né? É nada do lado e a metade da face do leão do outro. Aí a pessoa olhou de longe e pensou que fosse uma mulher, né? Com o cabelo pro lado. E aí a pessoa ficou escandalizada comigo. Eu fui descobrir isso aí 2 dias depois. Né? Falei, mas o que aconteceu? Tá camisa de mulher pregando. Mulher? Eu? Né? Aí fui entender que era camisa de leão. Então assim, a gente vai, por sermos uma figura que está constantemente no púlpito, a gente às vezes vai falar algo que não deve, a gente às vezes vai falhar em como comunicar, e às vezes a gente vai se portar de uma maneira que as pessoas talvez não gostem. E tudo isso para as pessoas vai ser, nossa, é um pastor, né? E é uma grande crise. E aí envolve toda a igreja. Né? E é uma grande crise que a gente enfrenta. Então, a Bíblia é esse livro, né? Essa ferramenta que nós vamos usar, que de fato vai fazer toda a diferença na vida dos cristãos. É difícil também, acho que é tratar com aqueles membros um pouco exclusivistas, né? Sim. Que tem aquela visão que veio o co-pastor na minha casa, não é o pastor. Exatamente. Né? Exatamente. E não sei se é um pessoal só que tem uma ideia de exclusivismo, né? Ou daqueles um pouco mais antigos, né? Porque há situações em que pessoas vão para a igreja se ela receber a visita do pastor dela. Sim. E ela é membro já da igreja. Né? Sim. E fica naquela batalha, porque o pastor percebe a falta, liga, né? Tudo bem com a irmã, tudo bem com a pessoa, não, tá tudo bem, mas eu tô sentindo falta do pastor aqui em casa. É isso aí. E aí você às vezes tem que ir lá quase para bater o cartão, como a gente fala, né? Bater o ponto. Exatamente. Porque senão a pessoa fica magoada por não ter o pastor da igreja. Não, mas visitando. A igreja tem 8 pastores. Sim. Mas o meu pastor, e tem gente que é isso mesmo. Sim. É o meu pastor. Eu já vi tanto essa situação que fica... eu entendo que é complicado, talvez na cabeça das pessoas, mas elas acabam dificultando muito o ministério pastoral, porque eu já vi de boca de gente dizendo o seguinte, o meu pastor é o pastor, no nosso caso aqui, eu vou falar o pastor Carlos. Uhum. Pastor Diogo não é meu pastor. Uhum. O pastor Daniel não é o pastor e os outros pastores, né? Sim. O meu pastor... é o pastor... eles são pastores, mas não são o meu pastor. Sim. Então, são pessoas que têm um pouco de dificuldade de entender que o pastor não vai ter todo o tempo hábil, não só para visitar, né? Mas muitas vezes ele está com dificuldade, tem inclusive de preparar o sermão, porque Sim. ele tem tantos compromissos, né? De trabalhos, projetos, né? Visitas, estudos, Sim. que ele não consegue abraçar Sim. o mundo. Né? Não, e uma coisa assim complicada nesse sentido é porque o pastor é aquela figura, né? Não, é ele que está pregando e tudo mais. Mas o pastor ele exerce diversas outras atividades que são secundárias no sentido literal. Elas não são prioridade do pastor. E, se possível, o pastor não deveria ter que lidar com isso. Mas o pastor, geralmente, por ser aquele que está integralmente na igreja, ele vai ser o responsável por cuidar dessas coisas. Por exemplo, uma reforma na igreja. Ele vai estar cuidando disso aí. Agora imagina o pastor preparar 2 sermões por semana, se ele prega domingo de manhã e de noite. Uhum. Se ele tiver um PG, se ele tiver um culto de jovens ou adolescentes, já acrescenta mais alguma coisa aí de estudos. Você para pensar nessas 16 horas médias de estudo. São 2 dias exclusivos para estudo. Mas a gente sabe que não é só isso. Porque tem leitura de comentário, tem análise da palavra no original, tem o estudo da passagem, tem ver o que se diz sobre essa passagem ao longo de toda a Bíblia. Então isso aqui não é tão simples de estudar isso. Né? A análise morfológica de palavras, isso aí é complicado. Então exige tempo do pastor. Fora o período que o pastor tem que dedicar à oração. Então só aqui, Atos capítulo 6, né? 6. Atos capítulo 6.
né? Pô, não é bom que a gente se dedique às mesas, tá? E deixe de se dedicar à oração e à palavra. Olha a prioridade aqui. Só que aí o que acontece? O pastor, ele geralmente tem muitas outras atribuições. Muitas outras. E a visitas é uma delas. Só que a gente precisa lembrar que a visita, ela não é uma função exclusiva pastoral. Então o pastor, ele pode visitar, é bom que ele visite, mas essa não é uma responsabilidade integral do pastor. Então isso a gente precisa bater na tecla e defender realmente, né? Precisa defender realmente. O diácono, no nosso caso, eu sou o pastor e temos os diáconos, né? Eu sonho com um dia que Deus vai permitir que a gente tenha um colegiado de pastores também. Mas hoje é eu como pastor e os diáconos. Os diáconos visitaram, às vezes as pessoas falam, pô, mas a igreja não foi lá em casa. Como a igreja não foi na sua casa? Né? O diácono tá ali. Parece ser um pensamento católico. Né? Porque tem que ser o pastor. É o sagrado, né? Nossa, o pastor é ungido do Senhor. Né? Não toque no ungido do Senhor. Tem gente que fala isso até hoje. Não toque no ungido. Que história é essa, não toque no ungido do Senhor? Você está falando de quem? Você está falando de mim? Você está falando de Saul? Né? De quem que você está falando? Né? E é importante a gente entender que não. Esse papel de pastoreio, cuidado da igreja, ele é mútuo, é de toda a igreja. Né? Mateus, quando fala sobre a disciplina na igreja, ele não fala assim, o pastor vai lá e confronta o irmão em pecado. Ele fala, o irmão confronta o irmão que está em pecado. Se ele não te ouvir, chama mais 2 ou 3, não chama o pastor. Chama mais 2 ou 3 irmãos. Olha só que interessante. Né? Então isso é algo legal. Colossenses capítulo 3. E depois ainda fala, não leva, se ele não ouvir, não leva para o pastor, leva para a igreja. Leva para a igreja toda, né? E aí a gente pode até entender que a liderança está ali e tudo mais, mas leva para a igreja. Então assim, o pastoreio, ele é da igreja, o cuidado mútuo, esse discipulado, né? Então eu sou responsável pela vida do meu irmão. Eu respondo diante de Deus, obviamente, pela vida do rebanho de Deus. Em que sentido isso? Eu estou de fato alimentando o rebanho do Senhor com a palavra dele, com a instrução que vem dele? Essa é a minha preocupação como pastor. Eu estou de fato apresentando o evangelho para eles. Eu estou ensinando aquilo que a Bíblia diz. Eu estou defendendo dos falsos mestres que existem. Porque tem gente que pensa que pastor não serve para isso, né? Mas pastor existe para isso. É para defender das heresias. Olha só Paulo fazendo isso aos Gálatas. Olha só João falando isso em 1 João. Timóteo, Paulo a Timóteo, né? Sim. Então a gente vê isso de maneira muito legal. Tito capítulo 2, né? A instrução para que os crentes vivam de maneira digna, ao ponto de mostrar a beleza da doutrina através da vida. A doutrina é ensino. O ensino ele vem de fato do convívio da igreja e do ensino pastoral, do cuidado pastoral. E aí as pessoas elas precisam viver essa doutrina. Isso é responsabilidade da igreja. Então a gente fala, por exemplo, não tem mais EBD, né, ou estudo teológico, seja qual for. Não precisa ter EBD, mas precisa ter algum tipo de estudo. Precisa haver o estudo da Bíblia de maneira mais profunda. Não é o seminário que é responsável por isso. O responsável por isso é o cuidado pastoral. Né? Então isso é muito importante. E a gente faz isso, mais um exemplo, né? Conversando em casa. Quantas vezes, conversando sobre qualquer coisa, de repente vem uma pergunta acerca da Bíblia e a gente começa a conversar em casa sobre isso. Mas é a volta de Jesus, a novos céus e nova terra. É um novo céu e uma nova terra ou a terra vai ser transformada? Pois, eu estou ensinando em casa, não estou lá no púlpito. Né? O jovem que pergunta, mas isso aqui é anticristo, que negócio é esse? É verdade que esse negócio do Hamas, Israel, é escatologia? Calma, gente, vamos lá, vamos com calma, vamos olhar aqui, o que Deus está dizendo? Né? E a gente conversa sobre a Bíblia. Então isso é a vida pastoral de maneira mais simples possível. E a vida pastoral está em casa. Né? A vida pastoral está em casa quando o marido de fato cuida da esposa, ama a esposa, ora pela esposa, pelos filhos, caminha com os filhos. O pastor ele precisa cuidar do lar. Um pastor que pastoreia bem a igreja, mas não pastoreia a casa, na verdade, não poderia estar nem pastoreando a igreja. A Bíblia diz 1 Timóteo capítulo 3, né? Então, se você não pastorear bem a casa, querido, você não vai cuidar bem da igreja. Então a gente precisa estar dentro do lar. Então, muitas coisas, né? Sim. Como é que umas pessoas geralmente chamam um pastor para ir para a igreja? Coloca ele para pregar ali e vão ver a pregação dele. Né? Então, mas
É um grande erro. Normalmente isso que acontece, né? É isso que As igrejas acontece. vão escolher o Esse é um pastor, método. o cara prega pra caramba. É, isso esse aí. cara que a gente quer. Exatamente. E não olha para a esposa, não olha para os filhos, vê como é que eles estão, vê como é que é o relacionamento deles com os filhos e com a esposa. E esse é um grande requisito da Bíblia. Qual o critério da Bíblia? Né? Qual o critério da Bíblia? Então, essa questão do pastor que prega muito bem e a igreja escolhe esse cara para ser o pastor da igreja, talvez ele seja muito bom nessa questão da pregação, do ensino, da exposição e daquilo, e é ótimo isso, né? Nós não estamos dizendo isso. Precisamos disso, precisamos avançar ainda mais nisso, né? Mas existe o outro lado, que é esse lado que a gente está conversando aqui fora do púlpito, né? Que é tão importante quanto esse tempo ali no púlpito, né? O pastor, ele tem que ter essa habilidade para lidar com os conflitos da família, com o problema conjugal. Hoje, tá muito em evidência isso, a questão do homossexualismo, a questão do relativismo a todas as situações, né? Poxa, eu posso viver do jeito que eu quero aqui, Deus me aceita e tá tudo certo. E aí, engatando uma pergunta encaminhando aqui para esse lado aqui, pastor, como o pastor, eu lembro que você comentou numa das aulas sobre até você indicou um curso de aconselhamento bíblico. Sim, ABCB, né? E tudo mais. Ou o Nutra, não lembro, um dos dois. Acho que foi o Nutra. O Nutra. Muito bom também. O Nutra, Você comentou, tem uma lista de espera lá, né? Sim. Normalmente para conseguir vaga, né? Então, eu lembro que você falou isso porque você deu a ênfase na questão da função do pastor como sendo essa pessoa que aconselha e que direciona e que encaminha à luz da Bíblia, obviamente. Sim. Né? As pessoas que estão nesses contextos de conflito, como eu falei, que o homossexualismo, aborto, doenças graves, né? Sim. Pessoas com enfim, variadas possibilidades de situações. Como que um pastor lida com tudo isso, com problemas tão sérios, com questões tão profundas, e de uma forma que ele consiga direcionar, encaminhar biblicamente essas pessoas e não ser afetado emocionalmente, e não trazer sobre si mesmo uma carga que possa trazer prejuízo emocional, prejuízo mental, prejuízo talvez espiritual, não sei se a gente poderia dizer isso ou não. Como lidar com esse tipo de conflito e de situação, sendo um pastor que precisa cuidar, abraçar, direcionar, abençoar a vida das pessoas, mas de certa forma ele precisa ter esse cuidado consigo mesmo. Sei que é uma pergunta ampla, cheia de nuances, cheia de variáveis, mas você fica à vontade para falar o tempo que você quiser e precisar. Eu acho que essa sua pergunta tem várias coisas a serem faladas, né? Mas eu acho que o primeiro deles, Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz isso. Né? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Eu acho que essa é a primeira resposta que eu poderia te dar, né? Como lidar com situações tão complexas da vida familiar e ao mesmo tempo lidar com isso como pastor, ao ponto disso não te atingir duramente. Primeira coisa é apresentando toda essa complexidade e esse problema àquele que de fato sabe das nossas fraquezas. E esse é Jesus. Então, eu preciso direcionar as pessoas para Jesus nesse momento. E eu preciso me direcionar a Jesus nesse momento, de maneira ainda mais intensa. Então, o aconselhamento, geralmente quando eu faço aconselhamento, eu sempre começo da seguinte maneira: queridos, eu estou aqui com vocês, nós vamos lidar com as suas dificuldades, com essas lutas que estão sendo vivenciadas. Mas eu creio que Jesus é este que vai dar a solução para tudo isso que a gente está vivendo.
E tudo aquilo que eu tiver que falar, eu quero falar a partir da Bíblia. Eu não quero falar das minhas ideias, eu não quero falar das minhas experiências. Eu quero apresentar para vocês aquilo que a palavra diz sobre esse assunto. Então, geralmente meus aconselhamentos começam dessa maneira. Então, é o primeiro meio, é apresentar aquele que de fato se compadece das fraquezas, porque ele mesmo já passou por todo tipo de tentação, ele mesmo foi crucificado justamente para nos salvar. É Jesus que chora ou que fica completamente abalado quando as mulheres vêm e falam de Lázaro morto e elas estão chorando, ele fica abalado, né? É Jesus que se compadece das multidões quando eles estão ali querendo ouvi-lo e não tem o que comer, ele vai lá e multiplica o pão para que eles permaneçam ali, né? Para que eles não vão embora e morram no meio do caminho. Então Jesus é esse que se compadece. Então eu preciso apontar para Cristo. O problema das dificuldades das famílias, ela está muito mais relacionada a Cristo como solução do que necessariamente de experiências e estratégias que a gente vem usar para lidar com essas crises, né? Professor, como é que você fala isso? Mas o problema financeiro, por exemplo. Um dos maiores problemas da dificuldade financeira, não estou falando que esse seja o cenário completo, mas um dos maiores problemas é como você administra essas finanças. É um dos maiores problemas. É óbvio que tem pessoas que recebem aquém daquilo que precisariam para ter uma vida equilibrada, mas na maioria das vezes é uma falta de administração propícia, que a própria palavra nos ensina a fazer. Quando nos fala para sermos bons mordomos, né? Quando fala para a gente, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, depois todas as outras coisas. Então, quando nos fala que o Senhor é dono de tudo, inclusive das riquezas, das finanças, né? Então, a Bíblia ela apresenta de maneira muito clara assim, olha, a gente precisa de Cristo, inclusive para cuidar dessa área da nossa vida. E geralmente o que as pessoas fazem é uma dicotomia, né? Esse assunto ele é problemas sexuais no casamento, né? Esse assunto não tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus, sim. Quando a gente olha marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? A gente está falando, opa, a vida sexual tem a ver com isso, né? Quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, a vida sexual tem a ver com isso. Então, esses problemas todos, eles estão relacionados primeiramente a Cristo. Então, eu preciso levar as pessoas e eu preciso me conduzir com as pessoas aos pés de Jesus. Uma segunda coisa importante com relação a mim, né, como pastor ou a pastor que aconselha demais e lida com diversos problemas, é que é inevitável que a gente traga algumas coisas para o nosso coração. É inevitável. Em algum momento a gente vai sentir a dor do nosso aconselhado. Em algum momento. Quando a gente está lidando com o divórcio, é uma das piores coisas no ministério pastoral é você lidar com o divórcio. Que você tem duas pessoas que tecnicamente estão se odiando, não querem mais nada um com o outro, e também não querem ouvir o que Deus está falando para eles salvarem o casamento deles. Querem simplesmente acabar com o negócio logo. Então, e geralmente só vem para o pastor quando está naquela fase quase não tem mais como voltar, não tem como retornar, né? Acabou o retorno, você entrou no rodoanel e agora tem que ir embora, né? Então, é inevitável que a gente lide com isso, até porque a gente vai sofrer com a dor de um ou de outro, ou que foi traído, ou que está sendo deixado de lado, ou com a dor dos filhos. A gente olha para os filhos e fala, meu Deus do céu, e essas crianças? Né? Então é inevitável isso. Inevitável pastores, em algum momento ou outro, a nossa oração é que isso não aconteça, mas em algum momento ou outro vai surgir aconselhamentos diante de crimes. Crimes. E aí a gente não vai sentir essa dor? Né? Eu lembro de uma situação que eu estava aconselhando uma família diante de uma situação muito grave, muito grave. E eu voltava para casa com aquele peso e minha esposa ela começou a perceber aquilo. Falou, o que está acontecendo com você? Não, nada, fica tranquila, ministério e tal, fica tranquila. Mas chegou um momento que não tinha mais como. Eu falei, o que está acontecendo, amor? Fala comigo. E aí olha,
eu peguei uma situação como essa. E eu tô com receio de tudo. Eu não tava deixando meus filhos irem pra casa da avó, não tava deixando meus filhos irem pra casa de ninguém, meus filhos só ficavam em casa, porque eu tava lidando com uma situação muito grave. E aquilo ali não tinha como, foi inevitável, afetou meu coração, afetou meu relacionamento em casa, e só depois de conversar com minha esposa, orarmos juntos e da situação ser resolvida, é que aquilo se tornou leve mais uma vez. Então, como pastores, nós vamos lidar com situações críticas, terríveis, né? Coisa que a gente não foi preparado no seminário para fazer. Mas que Deus nos conduz nestes momentos. E eu sempre falo isso para os aconselhados. Olha, não sou eu que vou resolver isso aqui. É Deus. E a gente vai buscar Deus juntos, porque é Ele que vai trazer a solução. Então é Deus que faz as coisas, né? Não é o pastor em si. Obviamente a vida do pastor tem tudo a ver, porque ele se dedica em oração, ele se dedica no estudo da palavra, mas é Deus que faz a obra, né? É Deus que faz a As obra. pessoas talvez esperem também que o pastor tenha a resposta para tudo, né, cara? Não vai ter. Isso é uma sobrecarga que é posta sobre o pastor, claro. Exatamente. Ele é alguém vocacionado por Deus para exercer essa tarefa do cuidado, mas ele também é um humano, né? Uhum. E ele não tem essa profundidade de sabedoria de ter resposta e solução para tudo de forma instantânea, né? Uhum. Eu me lembro bem, você falou que o seminário não prepara o pastor para algumas situações. Eu me lembro que numa das capelas que a gente tinha no seminário antes da pandemia, o pastor Fernando Camba, que era pastor do Morumbi, e agora acho que ele pelo menos estava trabalhando junto com o Jonatas Lira lá no Amazonas. Você conhece o Jonatas, né? Eu lembro que, muito bem, assim, ele estava fazendo a devocional na capela, e ele disse, eu estava falando sobre essa questão das práticas pastorais, né? E ele falou assim, você vai se deparar com situações em que você vai atender uma mulher que apanha do marido Sim. em casa. E aí sabe o que acontece? A teologia sistemática não te diz o que você tem que dizer para sua mulher. É verdade. Sabe? Então aquilo é um choque de realidade pra gente. Porque o pastor ele tá vulnerável a receber. Você tá aqui agora gravando um podcast, a gente tá batendo um papo e falando aqui, tá divertido, mas você pode sair daqui e receber uma ligação de uma situação inesperada, assim, de algo que você não imagina, que você não se preparou para receber notícia, você não se preparou para lidar com aquilo. É uma realidade, você vai ter que lidar com aquilo. Sim. E aí, como lidar com situações assim, né? A não ser depender da graça de Deus. Mais né? uma vez, é orar sobre isso, né? É oração. Um pastor, certa vez, ele falou assim, o pastor, ele é preparado nas noites acordadas em oração. E é interessante isso, né? Porque a gente pensa no pastor como aquele que vai para o seminário e está pronto para resolver qualquer pedrada. E não tá. Porque esse preparo, ele me parece, né, na caminhada pastoral, que ela a cada momento que surge, Deus vai lá e te instrui, te capacita. É óbvio que a gente vai se preparando antes, né? Então a gente faz curso de aconselhamento, aprende sobre a lidar com várias situações. Mas cada caso é um caso. A gente tem um apanhado de um assunto. Não tem o caso ali na nossa frente para lidar. Então a gente lida com isso. Quando a gente lida com aborto, por exemplo, né? Quando a gente lida com um filho que odeia o pai, como a gente aconselha o filho que odeia o pai, né? Como a gente aconselha alguém que está preso no alcoolismo. De fato, né? Teologia sistemática não vai apresentar isso. Um curso de aconselhamento bíblico vai te dar o caminho, mas como você vai lidar com isso é a graça de Deus, é a oração, né? É de fato caminhar com a pessoa na presença de Jesus. Então esses assuntos todos eles vão surgindo e é inevitável, praticamente todos esses assuntos que eu estou falando com vocês aqui, praticamente todos eles já lidei no ministério pastoral. E aí a gente fica imaginando, né? O suicídio, por exemplo, né? Pô, a pessoa acabou de tentar um suicídio, como é que você vai lidar com ela? Como é que você vai conversar com ela? Como é que você vai voltar para casa depois de ter conversado com ela? O que você vai pensar, né? E de fato, a oração, o relacionamento com Deus é que vai dar
ferramentas para isso, vai dar sabedoria para isso. A graça dele vai abundar nisso tudo. Então, o seminário de fato não prepara. O que prepara? E aí vem tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem, segundo Timóteo. O pastor, ele não pode dar-se a brecha de não ter um relacionamento com Deus diário. O pastor, ele precisa orar e ler a Bíblia diariamente. Devocional. Porque tem gente que acha que preparar o sermão é devocional. Eu já lidei com pastores que acham isso. Mas eu preparei meu sermão, já fiz como devocional. Não. Você preparou um sermão. Você pode até ter se aprofundado, se deleitado no texto e aplicado para você. Mas isso não é devocional. Devocional é o tempo que você separa para se relacionar com Deus sem nenhum outro propósito a não ser esse mesmo. Ter um relacionamento com Jesus. Então o pastor, ele não pode abrir mão disso. Porque esse vai ser o alimento dele. Para ele estar forte nos momentos necessários. Né? Então sem devocional é impossível. Um pastor que não faz devocional, ele inevitavelmente vai arrebentar o ministério. Vai arrebentar a igreja, vai arrebentar o ministério dele, vai arrebentar a família dele, vai arrebentar tudo. Né? Por quê? Porque não tem um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é que vai proporcionar isso. Se gente com relacionamento com Deus em dia, se com a pregação sendo estudada em dia, se com o aconselhamento sendo feito, a gente peca, a gente erra, a gente vacila, né? Pequenas coisas, pequeníssimas coisas. Quanto mais se a gente deixar de fazer devocional. E essas pequeníssimas coisas que a gente falha, geralmente viram uma grande bola de neve dentro da igreja. Porque é uma figura de liderança. Eu tinha um outro missionário, na verdade, era um amigo missionário, ele foi até professor por um período. Márcio Garcia, ele é da MEAP, né? E ele usou um desenho uma vez para falar sobre a liderança, né? Ele usou o desenho de um rapaz subindo o coqueiro para pegar o coco lá em cima. Só que todo mundo via o que estava por baixo. Ele falou, o líder é assim. O líder é este que está numa posição de evidência tal que as pessoas elas conseguem ver coisas que não deveriam, né? Ou que ao verem vão se escandalizar. Né? E essa é uma realidade no ministério pastoral. A gente está numa posição de liderança. A gente está numa posição de receber pedradas, muitas vezes. E como você diz também, pastor é gente, né? Essas pedradas doem. Doem demais. O senhor acha que o pastor, desse pastor do século XXI, que nós estamos vivendo num mundo bem secularizado e a igreja, sim, inclusive, está vivendo esse momento, que ele está preparado, por exemplo, para poder aconselhar uma mãe que vai falar, minha filha está se casando com uma outra mulher, ou meu filho está se casando com outro homem, ou assim, o senhor descobre que até um líder da igreja, né, está lidando com essa situação, está lidando com essa situação de um tempo que você talvez não conhecesse a pessoa com quem ele se relaciona, e de repente num dia você vai fazer uma visita e quando chegar lá é a pessoa do mesmo sexo com quem ele já está vivendo há muitos anos, né? Há muito tempo, né? E será que o pastor desse século, desse período, né? desse momento que a igreja está vivendo, que eu acredito que é para os fins dos tempos, ele está preparado para lidar com esses tipos de problema, né? Porque eu acredito também que futuramente qualquer tipo de reação que nós tivermos, por exemplo, né, chega um casal na tua igreja, um casal não, duas pessoas do mesmo sexo, nós queremos casar, pastor, aqui, né, e, entende? Qual a atitude, né, qual preparação, o que deve ser feito para encarar toda essa realidade desses dias que nós estamos vivendo? Olha, eu acredito que o pastor, ele não é que ele vai estar preparado com as ferramentas em mãos, em punho, e falar assim, ó, eu sei lidar com esse assunto porque eu já estudei tudo sobre isso. Eu não acho que o pastor tem que estar preparado para tudo dessa maneira. Mas eu creio que a Bíblia ela nos apresenta o cerne de todos os problemas que a humanidade vai ter. E o cerne de todos esses problemas é o pecado. Então assim, é o coração ali com pecado, tá certo? Então quando Jesus é interrogado e fala assim, por que seus discípulos não lavam as mãos?
né, como fazem os judeus e tudo mais. Falei assim, por que vocês estão falando isso? Não é o que entra no homem que contamina, mas o que sai. Porque é do coração do homem que vem assassinato, imoralidade, tal, e cita tantos outros pecados. Então, assim, quando Jesus ele responde disso, ele está falando assim, o cerne do problema do homem está no coração dele. É o seu coração pecaminoso. Essa é a grande realidade. Então, como é que eu vou lidar com pecados da nossa geração, de maneira mais simples falando, né? São pecados da nossa geração, que hoje estão tomando uma proporção muito grande. Como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai lidar com isso da mesma maneira que a gente lida com todo e qualquer pecado. A gente não pode dimensionar pecados. Esse pecado é mais grave, esse pecado é menos grave. Esse pecado é mais absurdo, esse pecado é menos absurdo. É óbvio que tem alguns que vão nos espantar. Mas a grande realidade é que o pecado por si só, ele já é algo grosseiro. Ele já é. A mentira que eu contar à minha esposa é grosseiro. A minha hipocrisia, ela é grosseira. A fofoca, ela é um absurdo. Alguém já disse que a fofoca é você assassinar o caráter do outro, né? Então, assim, os pecados, eles são grosseiros. O pecado é, né? E do coração do homem é que surge tudo isso. Como é que eu vou lidar com o homossexualismo? Eu vou lidar com o homossexualismo da maneira que a Bíblia me apresenta para lidar. A Bíblia apresenta que o homossexualismo é resultado de um coração pecaminoso. Assim como qualquer outro pecado que nós enfrentamos. Por causa disso eu não vou aceitar a pessoa na igreja? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós vamos lidar com os pecados da maneira que a Bíblia lida. E a Bíblia apresenta isso. Mas significa que alguém que é homossexual não pode fazer nada de bom? Não significa isso, gente. Ninguém fala isso. Quer dizer, pode ter pessoas que falem, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia, pelo contrário, a Bíblia vai dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sendo criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos características que são de Deus. Criatividade, algum senso de bondade ou de justiça. Isso tudo não é porque o homem é essencialmente bom, é porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, um descrente, ele permanece com a imagem e semelhança de Deus. Tiago, capítulo 3, vai trazer isso pra gente. Vai falar assim, olha, com a boca você bendiz e com a mesma boca você amaldiçoa alguém feito à imagem e semelhança de Deus? Peraí, opa. Ele está falando que quem está em pecado também tem a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque foi criada a imagem dele. Então, essas características que nós vemos, o homem pode fazer bondade sem crer em Deus? Pode. Por quê? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele tem resquícios dessa imagem e semelhança de Deus. Assim como nós temos. A grande diferença é que nós temos o sangue de Jesus que nos purifica e o Espírito Santo habitando em nós para nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Quem não entregou sua vida a Cristo tem a imagem e semelhança de Deus, mas continua completamente corrompida pelo pecado, sem qualquer chance de se aproximar de Deus. E nós nos aproximamos porque Jesus nos fez esse novo caminho de Hebreus, né? Então podemos entrar no trono de graça, na presença do trono. Por quê? Porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Então eu preciso lidar com os pecados da maneira que eles são, né? Então a igreja tem esse papel. A igreja tem esse papel de, se alguém chegar lá, receber e mostrar o amor de Jesus para essa pessoa. E quando necessário, confrontar o pecado dessa pessoa. E gente, na nossa igreja, tem pessoas que lutam com essa área. E que em determinado momento foram até meu gabinete lá e foram me perguntar, o que você acha sobre esse assunto? A Bíblia diz isso aqui. A Bíblia ensina isso aqui. Isso é o que Jesus está dizendo. E ponto. Não é uma opinião minha. Não. Isso aqui é Jesus. Como lidar com isso? Se apegando a Jesus. Nós precisamos orar a Jesus, nos aproximar de Jesus, ao ponto de Ele tratar o nosso coração. Significa que eu vou nunca mais pecar em nenhuma outra área? Não. 1 João fala, se nós dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Então, olha só que legal. Como eu lido com essas crises? Com o Evangelho. Apresento a palavra.
quem é ovelha, né, entende a voz do pastor, ouve a voz do pastor e a segue, e o segue. Então isso é muito importante da gente entender. Então eu preciso estar preparado para lidar com todas essas crises, no sentido assim, virar, e Deus me dê sabedoria para lidar com isso quando chegar, né? Vou me preparar o máximo que eu puder, mas vai ter coisas que eu não vou saber lidar e Deus vai me direcionar. Mas saber que tudo vai ser tratado a partir daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia afirma isso, é o que eu digo. Se a Bíblia não for a ferramenta com a qual usamos para entender quem Deus é, a vontade dele e o direcionamento dele para a igreja, aí a gente vai cair em qualquer coisa que não seja igreja. Movimento, religião, o que for. Se não for pela palavra, a gente está perdido. A gente não sabe o que fazer, nem como lidar. Você comentou de um caso, né? Que ovelhas suas te procuraram e tiveram essa liberdade, né? De expor. Você acha que hoje é uma realidade das nossas igrejas em situações como essa, assim, no caso de uma tendência ou de um impulso, né, homossexual que a pessoa tem, né, no seu coração ali e tal, mas ela tá dentro da igreja e tá dando aquela mascarada ali e tal, não conversa com as pessoas e tal. Você acha que as pessoas têm ainda dificuldade em buscar, de expor isso ao pastor? Eu tô dizendo assim no sentido de essa pessoa imagina qual vai ser a reação do pastor. O pastor vai descobrir, né? vai me bloquear, vai me excluir, vai me disciplinar, sabe? Ou o pastor vai me acolher, vai me ouvir, vai me direcionar, sabe? Como que você vê isso? Você acha que a postura do pastor, como ele pode quebrar isso e tornar um ambiente mais acolhedor para essas pessoas abrirem o coração? Porque me parece que existe muito dessas situações, né, de pessoas que trazem, e não só dessa situação específica, né, mas de situações de vícios, né. Outro dia eu estava fazendo uma visita e a gente entrou num assunto lá e uma das pessoas, assim, eu vi aqueles caras assim meio incomodados e tal, rolou um negócio assim, aí uma das pessoas falou assim, eu vou falar abertamente aqui, a gente fuma, eu fumo, fulano fuma, sabe? Então eles estavam com medo de falar aquilo. Como que seria a minha reação ali, né? Sim. Poxa, a gente trabalhou ali com naturalidade, mas parece que assim, existem algumas coisas que as pessoas têm receio de expor para o pastor, nesse ambiente de aconselhamento, de conversa e tal. Como trabalhar isso? A figura do pastor trabalha isso com relação às famílias da igreja, às pessoas da igreja, e também como as pessoas talvez podem buscar essa abertura com o pastor, porque é algo muito importante ser exposto, de ser conversado, de ser trabalhado à luz da Bíblia, né, para que haja cura. Sim. Eu diria, cara, que essa não é uma dificuldade só em falar com o pastor, né? Acho que é uma dificuldade em se expor para a igreja, de maneira geral. Me parece que ainda a igreja ela tem um rótulo de agressividade ao lidar com alguns tipos de pecado. E rótulo não no sentido de que a igreja seja isso, no sentido de que as pessoas pensem isso, ou até vejam isso em igrejas que vivem isso. Mas que não é a realidade de toda e qualquer igreja, muito menos as igrejas que são de fato saudáveis e buscam conhecer Jesus de verdade. Então, assim, existe essa dificuldade de maneira geral. Você fala assim, mas se eu for para a igreja, eles não vão me aceitar. Então, existe essa realidade ainda, né? Existe a realidade do medo de falar com o pastor também. No sentido de que, vou me expor ao pastor, o pastor vai falar isso com outras pessoas, ou então que o pastor ele vai falar que eu sou pecadora, vai me julgar, e tudo isso existe. Não tem, e é difícil a gente tirar, até porque geralmente quando nós estamos fazendo alguma coisa que aos olhos de alguns não é bem visto, o que geralmente a gente faz? A gente se esquiva, a gente vai fazendo num lugar mais
que ninguém veja, ou vai fazer num ambiente em que você sabe que todos ali não pensam como alguns de lá. Então a gente vai tentar dar uma escondidinha, a gente vai tentar dar uma abafadinha nisso tudo, né? Então, o casal vai comemorar aniversário de casamento, tá no restaurante, e eles compram ali um vinho para tomar juntos e celebrar ali, naquele momento. Eles não vão tirar foto da taça de vinho, né? Por causa do que as pessoas vão falar. Uhum. Então isso, geralmente a gente tem essas dificuldades. Isso é normal. Essa dificuldade é normal. Porque, de alguma maneira, nós temos um ambiente que não é propício, entre aspas, para meu hábito, para meu pecado, ou para a luta que eu tenho. O grande desafio que nós temos como igreja e como pastor é quebrar isso, ao ponto de falar assim, olha, nós não entendemos que esse hábito pecaminoso seja aceitável, mas nós entendemos que você, assim como eu, precisa de Jesus e vamos fazer isso juntos. Vamos buscá-lo. Então, quebrar isso é a parte mais difícil que nós temos como igreja. E esse é o aspecto mais complicado na minha concepção. Eu acho que na igreja que eu pastoreio, pessoas que enfrentem isso vão se sentir acolhidas. Mas pode ser que em algum momento ela trombe com um membro, com uma ovelha, que é meio brucutu ainda, que não foi trabalhada nessa área ainda. E aí o que vai acontecer? O brucutu vai fazer o que não deve, ou vai falar o que não deve, vai fazer uma expressão que não deve, que às vezes não fala nada, né? Só olha torto. E aí a pessoa fala, tá vendo? A igreja não é esse ambiente. É por quê? Por causa de um. Por causa de uma pessoa. E a gente tem esse trabalho todo para quebrar. Então, assim, eu entendo que nossa igreja ela é um ambiente saudável e propício para receber pessoas que lutam com diversas áreas, se Deus permitir, com várias áreas do pecado, né? No entanto, pode ser que... Por quê? Hernandes Dias Lopes certa vez falou isso quando perguntaram para ele, como é que está a sua igreja? Falou, minha igreja vai muito bem. Minha igreja vai mais ou menos. Minha igreja vai muito mal. Na mesma igreja, nós temos esses três estágios. Entende? Então a gente vai lidar com isso. Por quê? Porque a igreja é formada por pecadores. Quando uma pessoa fala assim, a igreja é cheia de hipócrita, ela está generalizando algo que ela viu em, sei lá, algumas pessoas, em alguém. Por quê? Porque na igreja nós temos pessoas que já foram trabalhadas, nós temos pessoas que estão sendo trabalhadas, nós temos pessoas que acabaram de começar, né? Ou pessoas que, na verdade, vivem a vida inteira na igreja. E, tipo, conhecem a Jesus, mas vivem conforme antigamente. Não vivem de acordo com um relacionamento crescente com Jesus. Vivem conforme uma religião ou uma denominação de antigamente. Se prende a isso. Então são aspectos difíceis de lidar. Então o desafio do pastor está nisso, né? Agora, quando o pastor, ele de alguma maneira, ele está junto com as ovelhas, ele tem esses encontros, invariavelmente Deus vai permitir que nesses encontros uma pessoa ali esteja lutando com uma área de pecado, que não é aceita por muitas outras, né? Que não é bem vista, que está escondidinha, que não fala para ninguém, mas ela percebe na atitude do pastor, na convívio com o pastor, opa, eu acho que eu consigo me abrir com ele, né? Ou, mais uma vez, o pastoreio não é só do pastor, é da igreja toda. Ou olha para um irmão maduro e fala, pô, esse irmão aí, eu acho que eu consigo falar com ele sobre minha crise. Começa a se aproximar dele, percebe que o cara ama Jesus, que o cara não tem nenhum tipo de preconceito, pelo contrário, quer lidar com os irmãos para que se aproximem de Jesus também, e aí se abre para ele. Pastoreio mútuo, né? Não é só o pastor que vai lidar com essas áreas, é a igreja toda. Então, a partir do momento que a igreja entender que o maior problema do homem é o pecado, né, ela vai entender que ela se inclui nesse maior problema a ser tratado também. E ela vai começar a entender os outros da mesma maneira. Então, acho que esse é um grande desafio, sim. Lidar com vários assuntos, dentre eles a homossexualidade. Mas o fumo, por exemplo, qualquer outro vício. Pornografia. Uma crise... Você vai falar a primeira vez com algumas pessoas, as pessoas recusam de todas as maneiras. Mas você percebe pela maneira da pessoa olhar para outra pessoa que você... Esse cara aí tem dificuldade, né? Você vai dizer, ih, rapaz, né? Cara,
pornografia. Você tem que lidar com a pornografia da mesma maneira como você lida com o homossexualismo. Né? Da mesma maneira como você lida com adultério. Às vezes as pessoas acham que é menor, né? Casal lá, o cara... Não, mas foi só virtualmente. Não, cara, você adulterou. A palavra bíblica para isso é adultério. E a gente precisa tratar isso. Né? Não toquei em ninguém, só fiquei olhando pela internet. Cara, você adulterou. Você adulterou. E isso não é só homem que faz, mulher também faz isso. Você está adulterando. Então, e alguém já falou que a pornografia é você trazer uma prostituta para dentro da sua casa. Isso é pornografia. Ou seja, você não está indo na rua escondido, você está trazendo para cá. Então, é adultério. Né? Então, a gente precisa lidar com esses pecados todos. Né? A heterossexualidade, né? Desenfreada, a imoralidade causada por héteros, o adultério, o namoro com uma, com outra, com outra, com outra, com outra, é tão pecado quanto o homossexualismo. Tão pecado quanto o homossexualismo. Só que qual é a crise? Não, homossexualidade. isso aí é jovem. Jovem namora com um monte de gente mesmo, mas homossexualismo, não. Como assim jovem namora com um monte de gente? Como assim? Mulher agora é objeto? Homem agora é objeto, porque isso acontece dos dois lados? Não é. Namoro é pra gente ficar beijando e saindo e aproveitando do corpo do outro e ir embora? Testando para ver se vai ser a mulher. Certo, Não é assim que a gente descobre esposa. Sim. Né? Namoro Noivado que Deus Sempre Quis é um livro muito legal. E ele fala assim, olha, pessoas que namoram e terminam o tempo todo só estão ensaiando um divórcio lá na frente. E essa é a realidade. Às vezes é difícil, né, essa galera conseguir entender, né? Por esse lado, né? Por esse prisma, né? Sim. Porque o comum lá fora, então, como eu disse da questão da secularização, né? É tão comum lá fora, tão permissivo lá fora, que a gente acaba entendendo que está sendo trazido isso para dentro da igreja, né? Exatamente. E eles não conseguem enxergar. Não, e a Bíblia vai falar pra gente o quê? Pra gente brilhar como luzeiros neste mundo. E como é que a gente faria então, pastor, também em relação a alguns ministérios, ou até mesmo pastor que chegam para o Senhor e começam a relatar que a vida dele está sendo levado no automático, né? Eles estão levando o ministério no automático. E acho que isso acontece com muita gente que está muito tempo trabalhando, alguns talvez que têm um sentimento de eu sei o que eu estou fazendo, né? Sim. E acabam tornando o ministério dele no automático, né? Como é que se trabalha isso? Até questão de como ajudar um pastor que está vivendo numa situação dessa. Essa é uma das situações mais tristes que a gente vai poder lidar, né? Porque isso é um risco que qualquer pastor pode passar. A gente começa a ver os negócios, saber funcionar bem os negócios. E essa é uma grande crise, né? E uma separação que a gente precisa fazer entre pastor e gestor, né? O pastor gestor, normalmente, ele vai perceber que ele consegue administrar muito bem tudo que acontece. Administra muito bem a igreja. E isso, com o tempo, se transforma automático. Você sabe como é que funciona, o que precisa mudar, o que precisa fazer. Você tem uma visão além do alcance, né? Thundercats da vida, né? Você vai lá, tem aquela visão que, cara, dá pra fazer isso na igreja, que a igreja vai bombar. Pera lá. Tomar um cuidado aqui. Geralmente as pessoas acham que o pastor ele vai ser um gestor administrativo da igreja, e não é isso. E geralmente quando a gente vira um gestor, a gente cai no automático. O pastor, ele é aquele cara... Eu bato nessa tecla porque pelo menos é o que eu creio que seja. O pastor é aquele que se ajoelha no chão e é aquele que ora. Diariamente, constantemente. Um pastor que tem um relacionamento com Deus profundo dessa maneira, ele não vai cair num mecanismo. Ele vai continuar vivendo o organismo. Porque é esse relacionamento com Deus que nos molda. É esse relacionamento com Jesus que nos molda. Um pastor que deixou de fazer devocional, parou de ler a Bíblia para buscar a Deus e orar para conversar com Deus, é um pastor que perdeu de vista tanto o seu propósito de existência quanto o próprio ministério que Deus deu para ele. Então, a gente, como pastor, a gente não pode negociar o relacionamento com Deus. Essa é a realidade. Quando a gente fala para os irmãos da igreja, vocês precisam de Jesus, é porque nós precisamos muito mais. Eu brinco, né? Que Deus falou assim, olha, você vai ser pastor porque se você não for pastor e forçado a me buscar o dia todo,
você vai desandar de vez. Né? Porque eu sou muito fraco. E se não for esse relacionamento com Deus, diário, constante, eu não vou ser trabalhado ao ponto de conseguir ser usado no trabalho do Senhor. Então eu preciso dessa graça. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvará a ti mesmo, é uma instrução da palavra de Deus. A gente precisa levar isso a sério. Quando a gente olha para os grandes homens do Senhor, eles fizeram grandes coisas, mas a partir de um relacionamento com Deus. Olha para Davi. Davi, ele buscava Deus para tomar a decisão. Vou para essa batalha ou não vou, Deus? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, assim, a gente olha para esses homens, a gente olha para Paulo, a gente olha para Pedro, a gente vê esses caras que falharam. Você vê Paulo brigando com um dos discípulos dele ali, Marcos, né? Você vê Pedro vacilando em ficar com medo dos judaizantes. Você vê esses caras falhando, você vê, quem dirá nós, né? Mas a grande questão é, como está meu relacionamento com Deus? E toda vez que a gente estiver percebendo que a gente está andando de maneira automática no mistério, a gente precisa refletir em como está a nossa vida com Jesus. Toda vez. Qual a pergunta mais importante que alguém pode fazer para um pastor quando for chamá-lo para pastorear a sua igreja? Uma igreja precisa fazer. Quanto tempo você gasta de devocional diário? Como é que é o seu relacionamento com Jesus? Essa é a pergunta mais importante. Depois disso, como é que está a sua família? Como sua família vê teu ministério? Depois, como é que você prega? Aí você olha para a Bíblia e o cara vai, aí você vai ver se o cara prega o que a Bíblia diz ou se conceitos que atraem pessoas. Que a palavra de Deus diz que levantarão para si mestres como quem tem coceira no ouvido. Quem vai levantar mestres desse jeito? A própria igreja. Né? No entanto, a gente tem uma base aqui. É o que a palavra diz? Amém. Não é o que a palavra diz? Então, tem outras igrejas para você. Você faz devocional? Não faz? Não? Só devocional é a sua pregação? Tem outras igrejas para você. Né? A sua família não está bem, está quebrada por causa do seu ministério? Trata a sua família. E se Deus quiser, um dia você vem pastorear a nossa igreja. Então, essas questões elas são muito importantes. A gente se esquece desses detalhes. Né? Então, mais uma vez, o pastor não é o super-homem. Essa síndrome de super-homem já tem que ter acabado faz tempo. O pastor ele não vai deixar de te frustrar em algum momento, ovelha. Toda ovelha não, mas algumas ovelhas vão lidar com a frustração de ver teu pastor falhando em algum momento. Seja por estar muito perto, seja por estar muito distante. E nesses momentos, para quem essa pessoa tem que olhar? Como sempre, teve que olhar só para Jesus. O pastor é um instrumento, é uma ferramenta de Deus. Alguém que Deus colocou com um dom específico, assim como foi distribuído dons a toda a igreja, simplesmente para pastorear o rebanho de Deus, ensinando, protegendo das falsas doutrinas e aconselhando ou ensinando outros a aconselhar, conforme a palavra dele. Então são questões muito importantes para a gente lidar, né, nesse sentido. E aí... Bom, é isso, eu falei demais e nem sei onde a gente está mais. Nessa sua fala, tem a questão da dependência, né, que tá embutida aí dentro dessa sua fala, né? E também no comentário que o pastor Denner fez aqui, quando ele colocou a pergunta, se o pastor perde essa perspectiva da dependência, né, da responsabilidade. Eu tenho como texto do meu ministério, inclusive essa semana quando a Deise foi fazer o meu convite da formatura, ela falou, me fala aí seu texto aí de ministério. Eu falei, Atos 20, 28. Né? Tá lindo. Que Paulo tá ali se despedindo, né? Dos presbíteros ali aquele momento emblemático ali na praia, né? Vocês que não me verão mais. Não me verão mais. E aí o que Paulo fala para eles ali, né? É o que eu trago assim para mim, sempre para refrescar na minha mente e tornar viva essa questão da dependência de Deus e da responsabilidade, né? Ele diz lá, atendei por vós e por todo o rebanho, né? A qual o Espírito Santo os constituiu como bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual comprou com seu próprio sangue. É isso aí.
sabe? Então existe um peso absurdo aqui que a gente não pode perder de vista no exercício do ministério pastoral, né? Se você for ver as palavras de Paulo, tem várias, né? A Bíblia ela apresenta muito legal. Mas quando Paulo fala assim, olha, esmurro o meu próprio corpo para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado, né? Ou então, mesmo texto de Atos, em que ele fala, em nada tem minha vida por valiosa, contanto que complete a carreira que me foi proposta, ser ministro da graça. 2 Coríntios capítulo 4, quando fala que nós temos um tesouro em vasos de barro. O que é o tesouro? Cristo. O que é o vaso de barro? Eu. Olha só que legal. Então, assim, o pastor, o irmão em Cristo, o pastor, o cristão, ele é frágil, né? Ele não tem valor. O valor está em Cristo e no Cristo que habita em nós. Então, isso é muito legal. E às vezes as pessoas pensam no pastor como, sabe, o ungido. Se ele não orar, a casa não vai ser abençoada. Ele que tem que orar. Puxa, o pastor é um vaso de barro. Se você tacar uma pedra nele, ele quebra. Essa é a verdade. Essa é a verdade. No ministério, eu brinco com minha esposa que minha esposa ela é mais forte que eu. Minha esposa ela é mais forte que eu. Porque eu, cara, sou fraquinho demais. Qualquer coisa, já tô deitado na minha cama. Abaixo, falando, Deus meu. E minha esposa tá lá, labutando, orando, clamando. E eu tô lá, chorando as pitangas, né? E isso é algo que a gente precisa, de fato, pensar, né? Somos vasos de barro. Eu falo um exemplo simples disso, né? Mas nos PGs de homens da nossa igreja lá, uma coisa que eu sempre falo, né? Homem, você é um líder onde Deus te colocou. Deus te criou para ser um líder. Em casa, em relacionamentos, em algum lugar você vai exercer a liderança. Em algum lugar você tem que exercer a liderança. E você ter que exercer não significa que você tem facilidade para isso. Significa que é seu dever, sua responsabilidade. E um exemplo que eu dei diante disso, eu falei assim, quando for aniversário dos seus filhos, e você convidar a igreja tal, e pastor, é legal chamar o pastor para orar. É muito legal, o pastor ele sente privilégio. Eu me sinto privilegiado em orar nesses casos. Mas sabe quem é o sacerdote do lar? Sim. É você, mano. Ora pelo seu filho, mano. Você na frente de todo mundo eu vou orar pelo meu filho. Eu vou orar pela minha filha. Eu vou orar pela minha casa. Tá, família, tá todo mundo lá sentado, conversando, tal, não sei o que, almoço com um monte de irmão da igreja, pastor tá lá, pastor vem orar. Não precisa. O pastor gosta, tem o privilégio lá? Tem. Mas não precisa ser o pastor. Muitas vezes as pessoas pedem pro pastor orar porque acham que a oração dele é mais forte. Não é isso. Não, esquece, isso não existe. Então, poxa, tá ali o pastor, quer dar o privilégio do pastor orar? Glória a Deus. Pastor, ora aí. É uma bênção. Eu agradeço a Deus por poder orar em momentos como esse. Mas quando eu vejo, meu coração fica muito mais alegre. Quando eu vejo um pai assumindo essa posição, o líder do lar assumindo essa posição, meu coração, cara, e bate palma. Porque esse é o papel que Deus nos deu para nossa casa. Eu tenho um pastor amigo que ele, quando vai fazer a dedicação de criança, a apresentação de criança que a gente costumeiramente faz, né, na nossa tradição batista, ele traz a família ali, né, para aquele momento ali na igreja, mas ele fala, o pai é o que vai segurar o filho e vai fazer essa oração e que a gente junto como igreja vai orar. Isso. Mas o filho é seu, a responsabilidade é sua, o privilégio é seu também. Amém. Né, de apresentar e colocar ali diante de Deus, cumprindo essa ideia, né, sua. É isso mesmo, amém, e amém, porque tem igreja fazendo isso. Nossa igreja ela também tem esse mesmo costume. Eu oro em seguida, mas o primeiro a orar consagrando é o pai. Pai, você tem o privilégio. Isso é muito legal, porque a gente está resgatando aquilo que a Bíblia diz, cara. Tá vendo? O pastor, além do púlpito, o pastor não é só aquele que prega. Né? E olha só que interessante, né? Tem pastores além dos pastores da igreja. E esses pastores deveriam ser estes que cuidam da casa, que cuidam do lar, que cuidam do irmão na igreja. Né? Somos chamados a, de alguma maneira,
pastorear. Mas um chamado que é universal é o discipulado. É para todos, não é para pastor. Então, eu preciso discipular o meu irmão. Eu preciso discipular meu irmão. Ah, mas eu não sei discipular. Jesus te mandou discipular, cara. Você vai aprender e Jesus vai te ensinar. Pede ao pastor ajuda para te ajudar, mas é você que vai fazer o negócio. O pastor tá ali para equipar, né? Tá ali para de fato fazer isso, mas eu lembro que você falou sobre isso numa das aulas. Você falou um negócio assim que marcou bastante assim a minha mente nesse sentido do discipulado. Você falou que a gente tem que ser intencional. Sim. Né? Deus requer que a gente esteja com pessoas o maior tempo possível fazendo algo, e dentro disso que você está fazendo, você está discipulando, você está comunicando algo de Deus, você está ensinando e tal. Porque as pessoas talvez tenham esse modelo quando a gente fala discipular, que é uma palavra que a gente tem usado muito no nosso meio também. Sim. É preciso fazer o discipulado. Aí a pessoa vai pensar vai imaginar que é sentar numa mesa, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, explicar. Sim. Nem sempre é dessa forma. Isso também mas nem sempre é dessa forma. Olha pro discipulado, né? de Jesus, né? Ele andou com os 12, né? Vem cá, vamos andar junto. Tem os momentos de ensino, mas ele tá andando com os 12 o tempo todo. É muito legal, né? Sim. Então, discipulado é para todos. E tem discipulado formal, tem discipulado informal. Tem discipulados. Né? O discipulado formal, de fato, é aquele que você se programa para sentar e conversar junto e lidar com as crises ou ensinar alguma coisa. Mas tem discipulado informal que é o quê? E isso eu chamo de discipulado intencional. É você vai se encontrar com a pessoa porque você entende que é necessário se relacionar com ela. Andar com ela, caminhar com ela. Você não vai necessariamente abrir sua Bíblia, mas você sabe que você precisa estar perto dela, para que ela possa andar contigo e poder andar mais perto de Jesus. Porque é outra falácia que existe também. Façam discípulos aí. A gente acha que vai fazer discípulos nossos, né? Não, ele pensa que nem eu. Cara, mentira. Isso aí, na verdade, é um erro doutrinário. Você discipula as pessoas para serem discípulas de Cristo e não suas discípulas. Você é um discípulo de Jesus e você faz discípulos de Jesus. Então a gente aponta o discipulado para este que nos alcançou, né? E não pra gente. Porque, querido, pastor ou não, você vai falhar, você vai pisar na bola. E se a pessoa estiver firmada em você, ela não vai se levantar. A ordenança é fazer discípulos e não seguidores, né? Também, uma boa separação. Não seguidores. Meus, né? Mas discípulos de Jesus. Exatamente. Eu cumpro com o discipulado, com o chamado para o discipulado, quando eu estou levando pessoas para andarem mais perto de Jesus. Essa é a realidade. O senhor está falando que o pastor não é aquele super-homem, o imbatível, que as pessoas muitas vezes têm essa ideia, né? Sim. Mas eu acredito também que o pastor, que é esse pastor, além do púlpito, a igreja, de uma certa maneira, ela não é que seja falha, né? Mas ela também precisa reconhecer aqueles momentos que o pastor ele precisa de férias, né? Sim. O pastor precisa estar um momento dele com a família, né? Ele tem que, muitas vezes, ir no hospital para ver um ente querido dele, né? Não o meu, né? Que está hospitalizado também, que ele já deve ter ido, Sim. né? É normal do pastor fazer isso. Mas que ele tenha uma vida, né? Tem inclusive uma vida privada, né? E que nós temos que tomar um certo tipo de cuidado também para não estar invadindo essa vida privada do pastor. Mas uma coisa que eu acho que a igreja tem que tentar enxergar com mais sensibilidade, né? É tentar honrar mais esse pastor de uma maneira em que ele sinta na vida prática dele que a igreja valoriza o trabalho dele, né? E eu entendo isso até com um abraço, uma batida nas costas, falar, pastor... Uma palavra de incentivo. Uma palavra de incentivo. Porque já aconteceu, por exemplo, comigo, no trabalho, de você estar lá e você falar, caramba, né, meu, eu ganho essa merreca aqui, né? Tô falando de trabalho secular, não tô falando da igreja. Ganha essa merreca, né? E de repente chega no final da tarde, o dono da empresa te chama, dá um abraço, aperta, dá um bate no seu ombro e fala, caramba, hein, amigão, eu acho que sem você aqui eu tava lascado, né? Aí você fala, pô, tudo bem, né? Dá uma melhorada no salário aí, né? Mas aí você já se sente dali, você sai pulando, né? Pô, que legal, né? Foi elogiado pelo dono da empresa. Sim. Não que os membros sejam os donos da igreja, Sim. mas os membros precisam começar a enxergar também o pastor como aquele que... Ó, pastor, trouxe aqui um bolo pro senhor, trouxe aqui um frango. Pastor, vem cá em casa, vamos fazer um churrasco, né? Às vezes mandar um recado, né? Pastor, Isso. Estou orando por você. Olha, agora. já recebi várias vezes. Várias vezes. também Muito recebi legal, várias vezes. muito legal. Cara, olha, eu agradeço muito a Deus pela igreja que Ele me colocou para pastorear, assim. É uma igreja muito amável, uma igreja, assim,
sabe? Muito amada. Como toda igreja tem suas crises, né? Suas lutas, mas assim, é uma igreja muito, muito, muito especial. E Deus cuidou muito da gente e cuida muito da gente através dessa igreja. Esse ano, só para falar desse ano, por exemplo, esse ano é um ano que a Karen e eu, a gente se apertou mais assim financeiramente, falou assim, ó, vamos segurar a barra aqui, não dá para fazer mais nada, vamos parar, nenhum aniversário a gente vai comemorar esse ano. Nenhum. A gente falou, nenhum dos nossos filhos vão ter aniversário. E aí, a gente segurando a barra e tal, de repente, a igreja faz um aniversário, com celebração, eu que abro os aniversários em casa, né, sou o primeiro a fazer aniversário em casa. A igreja vai lá, salão, chama todo mundo, tal, não sei o que, aniversário do pastor. Todo mundo fazendo lá. Feliz da vida, tal, que legal, benção, tal, não sei o que. Segunda a fazer aniversário, minha filha, Maria Clara, 10 anos. Não sei o que, de repente tô vendo um bafafá, não sei o que, fazendo aqui, sem falar comigo. Não sei o que, fazendo aqui. De repente, aniversário surpresa pra minha filha. Aí, minha esposa é a terceira do aniversário. Bafafá, o que tá acontecendo? Aniversário surpresa pra minha esposa. Algumas mulheres se reuniram lá, levaram pra comer fora, depois vieram comer o bolinho. Caramba, que legal, não sei o que. Somos em 5, cara, não é fácil não. Aí, depois de um tempo, Felipe, né? Aniversário surpresa pra ele também. Juntou todos os amiguinhos, algumas pessoas ali. Não é a igreja inteira fazendo. Mas algumas pessoas se juntaram da igreja e fizeram, cara, o que é isso? Cuidado. E a melhor maneira que uma igreja tem de cuidar do seu pastor é cuidando da sua família. Melhor maneira. Então, quando eu vejo minha esposa e meus filhos sendo bem cuidados, eu falo, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. O resto me ajuda a segurar a barra, mas tô feliz demais com isso aqui. Então, assim, isso aconteceu com os nossos filhos. A Sarinha também, mesma coisa. Pô, muito legal. Que é a última, né? Que é a última, de 3. Então, assim, de 3, nem precisava, né? Cara, mas quando fez, meu Deus, feliz da vida e tal, faz diferença pra eles. No ano que você não ia gastar nada. Que não ia gastar nada. E de fato, não gastei. Eles fizeram, né? Então, assim, foi um presente de Deus. Então, uma igreja que mostrou um cuidado, assim, maravilhoso. E dentre outras coisas, né? Ao longo desses anos, eles foram percebendo que dava para ajudar um pouquinho mais com aquilo outro. Eles começaram a ajudar com plano de saúde, eles começaram a ajudar com outras coisas e foi cuidando. Isso. Esse ano, mais uma vez, não tirei férias, estou desde o ano passado sem tirar férias, tal, correria maluca, não sei das quantas. O irmão chegou da igreja, pastor, tira férias. Não, cara, eu não vou conseguir, eu tenho algumas coisas para fazer na igreja, quando terminar as coisinhas da igreja aqui, eu vou. O irmão falou assim, olha, deixa a igreja, toma aqui a chave, vai pro meu apartamento ali e descansa. Fiquei uma semana de descanso. Cuidado. Cuidado, eu, minha família ali, foi revigorante. Então, assim, é uma igreja muito amável. Fora as mensagens, né? Tô orando por você, como é que você tá, o que posso fazer por você. E isso é bênção, né? Isso é o cuidar de Deus. E a gente vai retribuindo da maneira que pode, né? Não no sentido de dever de retribuição, mas no sentido assim, olha, Deus já falou para eu pastorear bem as ovelhas dele. Né? Fazendo isso, eu preciso me esforçar mais, né? Então a gente é carregado, né? Então, Hebreus 13 fala isso, né? Para que os pastores não façam com peso, com carga em cima de si, mas que com amor, com cuidado, né? Então isso é muito legal, a gente tem experimentado muito disso. E gente, é muito bom. Qualquer igreja que estiver membro, que estiver ouvindo esse podcast, manda mensagem pro pastor, ore por ele, fala, pastor, tô orando por você. Faz um desafio aí, perceba, né? Faz um desafio aí, pastor. Hoje mesmo, você acabou de ouvir isso, manda uma mensagem pro seu pastor, né? Exatamente. Manda mensagem pro pastor, faça isso, né? Veja se pode fazer alguma coisa por ele, né? Veja se pode fazer alguma coisa por ele. Então, lembro da pandemia, né? A gente mobilizando cesta básica para dar para todo mundo que estava precisando, levando comida para quem estava passando por necessidade e tal. De repente, um belo dia, no meu portão lá tem pães e frutas, né? Quem trouxe isso aí? Irmão da igreja, né? E esse cuidado ele é muito legal. Então a gente consegue perceber essas coisas em pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes. Junta seu pastor um dia, fala, pastor, posso orar contigo aqui? Ora com seu pastor. Isso é bênção. Isso é bênção. Né? Então,
São experiências assim maravilhosas que a gente tem como família, né? É bom observar o cuidado das pessoas, né? E eu entendo isso, que é um carinho que Deus tem por nós também. Sem né? dúvida, Que Ele usa sem essas dúvida. pessoas para demonstrar esse carinho. Deixa eu contar rapidinho, né, que o senhor começou aí, puxou a conversa. Eu lembro quando seminarista, né? Seminarista, eu morava fora de São Paulo, acho que o pastor já sabe essa história, já contei umas 30 vezes quando eu prego aí. Né? E eu morei fora de São Paulo, morei no Mato Grosso do Sul, num seminário, né? O seminário Anna Wollerman, que fica lá em Dourados. Eu morei 1 ano e meio lá. E quando nós saímos de São Paulo, nós saímos literalmente depois que nós casamos. Nós casamos no sábado, domingo de manhã, assim, perto das 11, meio-dia, a gente estava dentro de uma van com um casal de um pastor e a esposa, né, e 2 filhos, mais os 2 motoristas, o motorista e o copiloto, e cheio de presente dentro dessa van, uma Sprinter. Nós saímos daqui de São Paulo e fomos para Três Lagoas. E de Três Lagoas nós fomos para uma residência de um irmão desse pastor, né, da igreja desse pastor. Ficamos 1 semana, depois fomos para Dourado, né? E lá a gente passou bastante tempo com muita dificuldade, porque eu achei que talvez a cidade fosse uma cidade maior, e eu fosse conseguir um emprego logo, e não consegui. Eu consegui alguma coisinha dentro da faculdade, e o salário era, na época, R$80. Mas naquela época, não, era R$80. Era R$80. Não era nada. E não nem hoje, importa a época, R$80 não importa a época. E eu lembro que um dia nós recebíamos, de vez em quando, alguns irmãos da igreja que mandavam uma carta, não tinha celular, não tinha nada disso, mandava carta, dizendo, eu mandei na sua conta X, dá uma olhada lá. E a gente tinha um cartão da fé, a gente ia lá no banco e dava uma olhada no saldo, né? E às vezes sempre tinha um dinheirinho e às vezes não tinha. E nós passamos um período meio complicado, cara, né? De chegar e falar, tá acabando, a comida tá acabando. Por que eu tô dizendo isso? Porque um dia aconteceu de eu falar pra ela o seguinte, Paty, não tem mais nada. Não tinha mesmo, cara. E não tinha onde comprar. E a gente tinha orgulho, no sentido talvez negativo, de falar pro vizinho que tudo ali onde a gente morava era tudo do seminário. Eram várias casas que eram do seminário e os seminaristas moravam ali. Eu não tinha coragem de bater na porta de alguém e falar, amigão, tem janta aí porque não tem nada em casa. E tinha alguma coisa para almoço, mas não tinha para janta, né? E aí de repente alguém bateu na porta. E quando eu abro a porta, era um irmão do seminário, um seminarista com uma sacola na mão, uma bandeja, e ele disse assim, mandaram entregar para você. E eu falei para ele, mas quem mandou entregar isso daí? A pessoa que mandou entregar não quer que você saiba quem é. Mas mandou entregar, era uma sacola de compra, cara. Um monte de coisa. E eu falei, cara, que bênção, né, cara? Se sente protegido, se sente guardado, né? Sem dúvida. E o período foi passando e aconteceu de novo. Mesma coisa. E eu não saí espalhando isso para a faculdade. Eu não contava para ninguém as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Sim. Principalmente financeira. E aí quando não tinha de novo, que foi 2 vezes que aconteceu isso, não tinha nada, acho que tinha arroz, se eu não me engano. E umas folhas lá, né? Não sei se era almeirão, não sei o que era. A mesma pessoa bateu na porta. E aí ele tava, a hora que eu abri a porta, entrou aquele cheiro gostoso, né? O cara tava com frango, cara, na mão, pronto, e outras sacolas na mão, né? E uma grana, mano. Ele falou assim, tô trazendo aqui pra você, vai te ajudar em alguma coisa? Eu falei, cara, lógico que vai. E aí no final, quando eu peguei tudo, ele me entregou, tinha Danone, tinha uma série de coisas, e um pacotinho com dinheiro. Eu falei, cara, quem que deu isso daí? Não interessa, cara. O cara que mandou entregar pra você pediu pra que eu não contasse. Até hoje eu acho que eu desconfio quem é a pessoa, mas enfim. É o cuidado, né? E naquele momento, várias vezes minha mulher, não, pega as coisas, vamos embora pra São Paulo, vou ligar pra minha mãe agora, vai depositar o dinheiro, a gente pega o ônibus e vai embora. Eu não vou desistir, né? E eu só saí de fato de lá quando algumas outras coisas aconteceram, nós já conseguimos uma ideia de vir para São Paulo para terminar aqui em outra faculdade. Né? Mas foi bem direcionado, tudo por Deus, tudo isso serviu muito no meu ministério. Sim. E é engraçado porque foram 2 situações em que a mesma pessoa foi usada por Deus para me trazer, eu não contava para ninguém, né, as minhas dores, as minhas dificuldades, e o cara não adivinhou não. Foi de Deus mesmo. Então, de Deus. Esse cuidado, Deus acaba usando pessoas para abençoar a vida do pastor. E é fato. E a gente entende isso como esse cuidado divino, esse cuidado que Deus mostra para nós. Eu acho que, assim, todo crente, é que às vezes a gente talvez não esteja aberto ou sensível a perceber isso, né?
Mas todo crente ele passa por esse momento de provisão de Deus. E no ministério eu acho que isso é mais acentuado, né? Eu também tive situações parecidas. Tive uma situação que eu não sei até hoje quem foi que ajudou. Que eu estava no seminário, não tinha como pagar o seminário. Seminário, tá vendo? Tava no seminário, não tinha como pagar, eu vivia de... Mantenedores me ajudavam, né? Não tinha como pagar. Era integral. Integral, né? E aí eu não tinha como pagar e tal. Eu só estudava, trabalhava para manter o edifício do próprio seminário e estudava de novo. Então era proibido trabalhar ali e tal, para ganhar algum recurso. E eu lembro de não ter... Conversei com meus amigos e falei assim, olha amigos, seguinte, semestre que vem eu já não volto mais porque acabou os recursos e tal, e eu acho que não vou voltar. E eu lembro disso, a gente tá orando, a gente sentou, os amigos ali, sentamos, oramos, e aí quando eu voltei pro seminário, depois dessa viagem, tinha uma oferta já pronta, tava pago. Mas quem pagou? Não sei. O tesoureiro falou assim, não sei, pagou, tá pago. É mesmo? Que coisa, né? Deus cuidando. E eu lembro de uma outra vez, essa aqui, o pessoal pensa que a gente tá falando de teologia da prosperidade agora, né? Não é não, gente, não é não, não é não. É pra encerrar em alta. Não é isso não, é Deus. Deus, ele é o mesmo sempre. Ele é o nosso provedor. A gente trabalha numa boa empresa, recebe um bom salário. Deus é quem provê isso. É Deus quem provê, cara. Então a gente precisa tirar um pouco dessa divisão, né, dessa dicotomia, separação aí, isso aqui é secular, isso aqui é sagrado. Cara, tudo é provisão de Deus. Tudo é Deus quem dá. E ponto. Mas voltando aí ao assunto, fechando parênteses, né, eu lembro de um dia acordar já no ministério e eu trabalhava vendendo produtos cosméticos para cabeleireiros, ao mesmo tempo que servia no pastorado, né? Então se desdobrava ali para sustentar a casa. Mas eu lembro de um mês específico, a igreja conseguiu ajudar, acho que com 400 e poucos reais. E as vendas dos cosméticos, vários cabeleireiros me deram calote naquele mês, porque você vende e vai recebendo semanalmente, né? Só que aí, às vezes, tá difícil, o pessoal não pagava, né? E aí eu lembro de acordar um dia, olhar para minha planilha financeira, olhar as contas para pagar, olhar para o saldo bancário. A única atitude que eu tive naquele momento foi me ajoelhar. Ajoelhei e falei assim, Deus, essa aqui é a planilha. Eu tenho essa conta. Eu nomeei as contas. Eu falei como se ele não estivesse vendo, né? Mas falei, essa conta, essa conta, essa conta, essa conta. Eu não tenho como pagar, Deus, eu não sei o que fazer. Sustenta a minha casa. Eu lembro de orar isso de manhã, por volta de umas 9 horas. E aí eu lembro que por volta das 6h40, acho que 6h40, 6h45, eu recebo uma mensagem no Facebook de um cara que fez, acho que 1 ou 2 salas de aula comigo no seminário, que morava em outro país. 6h40. Irmão, como é que você tá? Tudo bem? Deus falou comigo aqui, eu mandei uma oferta pra você, tá bom? Falei, tá bom, cara, muito obrigado, agradeço o carinho, né? Aí eu falei, Deus, obrigado e tal. Fui abrir a conta. Parece história, né, velho? Parece historinha. Era exatamente o valor das contas. Exatamente o valor das contas. No ministério a gente passa perrengue? Passa. Mas, cara, esse cuidado de Deus, em diversas situações, não é só financeira, emocional, de cuidado familiar, de dificuldade, N cuidados, né? Deus, ele se mostra presente, ele provê, ele cuida, né? A gente, de fato, só precisa confiar aí. Essa é a realidade. Tinha um pastor que dizia, pastor Carlos Jones, foi meu pastor na adolescência inteira. E ele falava assim, para onde Deus aponta, ele paga a conta. Opa. Essa é a realidade. Então, se ele está mandando, vai, deixa que ele cuida do resto. Essa é a realidade. Então, é muito gostoso assim a gente saber que temos um Deus que de fato se relaciona conosco. Não é um Deus de uma religião qualquer. Ele é o Deus verdadeiro que se relaciona conosco. Atos capítulo 4, versículo 12, não existe outro nome pelo qual importamos sejam salvos. Nós somos salvos pelo nome de Jesus, que nos aproxima de Deus, nos faz ter um relacionamento com Ele. E esse Deus que se relaciona, sabe das nossas mazelas, provê o que precisamos em todas as esferas. Emocionais, intelectuais, financeiras,
o que for. Ele provê o que é necessário para que possamos viver da maneira que Ele deseja. Essa é a realidade. É um Deus que se relaciona, não é um Deus distante. É um Deus muito próximo, que ouve a gente falando, pedindo para Deus, caso for contar uma história aqui, mas pedindo para Deus, Deus me dá um creme de cabelo, eu não tenho um creme de cabelo para cuidar do meu cabelo. E Deus manda uma pessoa lá com shampoo e um creme de cabelo para cuidar do cabelo da moça. Gente, Deus cuida. Essa é a verdade, né? E o pastoreio está muito mais ligado nesse sentido, né? Até linkando com o assunto, muito mais ligado a, de fato, apresentar esse Deus através da palavra, através do convívio, do que necessariamente de você entrar em lutas e pautas e tantas outras coisas que todo mundo está entrando aí. Não. Apresentar esse Deus, né? A gente vai falhar às vezes. A gente vai falhar. Às vezes a gente, em vez de apontar para Deus, vai apontar para nós mesmos e aí vai ser um grave erro. Mas Deus, ele vai dar recomeço e vai dar a oportunidade de apontar para Ele da maneira que não tinha apontado antes. E cada vez mais profundo. Então, pastoreio tá ligado a isso aí. Muita coisa, né? Dá. Você é doido. Dá pra conversar muita coisa, né? Pastor, nós estamos chegando ao final de mais um podcast. Eu quero, de verdade, mais uma vez, né? Eu sempre falo isso, mas é cada emoção que a gente passa também, né? E cada surpresa. Eu queria agradecer mesmo a Deus pela sua vida, pela vida dos seus filhos, sua esposa, sua família, pelo seu ministério. Agradecer pelo tempo que o senhor dedicou para vir aqui conversar um pouquinho com a gente, né? Foi um compartilhar muito bom, né? Eu acredito que isso enche as nossas vidas, né? E eu também entendo que Deus tem um propósito por esse momento aqui para alguém que vai estar ouvindo em casa, ou algum pastor, alguém no ministério, que possa se alimentar um pouco dessas palavras que foram ditas aqui. Amém. Também quero agradecer mais uma vez a esse amigo, professor, pastor. Me ensina como amigo, me ensina como professor e me ensina como pastor também. Muito obrigado. Sua vida inspira a minha vida, cara. Obrigado mesmo. Glória a Deus. Obrigado pela sua presença aqui, por partilhar com a gente aqui esse momento que foi enriquecedor aqui para mim. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu ministério, que você seja sempre, continue sendo esse grande pastor, além do púlpito, que eu sei que você é, que eu vejo isso na sua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado também pelo convite de vocês. Uma alegria estar aqui com vocês, viu? Uma alegria também a igreja de BJI que me dá essa oportunidade, né, de poder estar no Ministério Integral e às vezes fora dali, né? E agradeço a Deus pelo cuidado de vocês. Deus abençoe muito, viu? Vocês aí, continue usando vocês na vida de muitas pessoas. Amém. Obrigado. Agradeço a você que esteve com a gente até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou. Se você não gostou, e aí a gente vai ter um problema aqui entre nós, mas tudo bem, você tem o direito de não gostar, deixa um dislike, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha, para se de alguma forma você foi abençoado, você abençoar também a vida de alguém aí que vai ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Pastor Evandro? Desculpa, é que senão os pastores de chinelo vão brigar comigo. Pode falar, pastor. Pode Foi falar. mal. Se eles souberem que eu vim no podcast e não falei do podcast Pastor de Chinelo, eles vão ficar bravos comigo. Mas se você quiser também conhecer e ouvir assuntos do Ministério Pastoral sem formalidade, da maneira que foi aqui, né, também, tem um podcast chamado Pastor de Chinelo. Eu e mais 4 amigos meus, que formamos juntos no seminário, estudamos juntos, temos esse podcast, é bem gostoso de ouvir também. De vez em quando não é também. Então, mas aí você faz um filtro chinelo, lá. pastor. Pastores de Chinelo. É só tá entrar bom? no YouTube lá e jogar lá. YouTube, Spotify, qualquer outro meio aí de ouvir esses sons. Joia. Boa. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, Amém. pastor Denner. Valeu, pastor Obrigado. Evandro. Até mais. Até mais.